E todos nós sofremos disso e então consideramos como uma coisa normal. Enquanto você pensa, você acredita que é você quem está pensando. Acreditamos nessa voz e nos identificamos com ela. E assim, estamos sempre pensando. Agora mesmo, essa voz em sua cabeça está dizendo algo como: eu não tenho uma voz na minha cabeça. Esse ruído mental incessante nos impede de encontrar a área de serenidade interior. E assim, não podemos descobrir quem somos de verdade. Isso faz com que a mente crie um falso eu, que projeta uma sombra de medo e sofrimento sobre nós. O pensador compulsivo, ou seja, quase todas as pessoas, vive em um mundo povoado de conflitos e problemas. Por tanto desequilíbrio, o pensar se tornou uma doença. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Entretanto, quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Por exemplo, não há nada de errado com a divisão e a multiplicação das células no corpo humano. Mas quando esse processo acontece sem levar em conta o organismo como um todo, as células se proliferam e temos a doença. Para ser ainda mais preciso, não é você que usa sua mente de forma errada. Em geral, você simplesmente não usa a mente. É ela que usa você. E é essa a doença. Você acredita ser a sua mente. Você acredita que você é seu pensamento. Eis aí o delírio. O instrumento se apossou de você. Entenda. Você consegue se livrar da sua mente quando quer? Você já encontrou o botão que a desliga? Então, é porque a mente está usando você. O caso é que estamos tão identificados com ela que nem percebemos que somos seus escravos. Você não é a sua mente. Se alguém vai ao médico e diz: ouço uma voz dentro da minha cabeça, provavelmente será encaminhado a um psiquiatra. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem uma voz ou algumas vozes o tempo todo dentro da cabeça. São os processos involuntários do pensar, que acreditamos que não podemos interromper, manifestando-se como monólogos ou diálogos contínuos. A voz comenta, especula, julga, compara, desculpa, gosta, desgosta, etc. A voz não precisa ser relevante para a situação do momento, pois ela pode estar revivendo o passado recente ou remoto, ou ensaiando ou imaginando possíveis situações futuras. Às vezes, essa trilha sonora é acompanhada de imagens ou filmes mentais. E assim, vemos e julgamos o presente com os olhos do passado e construímos uma imagem totalmente distorcida. Não é raro que essa voz se torne o pior inimigo de nós mesmos. Muitas pessoas vivem com um torturador em suas cabeças, que as ataca e pune sem parar, drenando sua energia vital. Essa é a causa de muita angústia e infelicidade, assim como de doenças. A boa notícia é que podemos nos libertar de nossas mentes. Essa é a única libertação verdadeira. Dê o primeiro passo neste momento. Comece a prestar atenção ao que a voz diz, principalmente a padrões repetitivos de pensamento, aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos. A liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Saber disso nos permite observar a entidade.
Seja o observador dos seus pensamentos. Você está abaixo do pensar. Você é a quietude sob o ruído mental. Você é a consciência disfarçada de pessoa. No momento em que começamos a observar o pensador, ativamos um nível mais alto de consciência. Começamos a perceber, então, que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento, e que este é apenas um pequeno aspecto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior, surgem de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar. Apenas observe. Ouça a voz dentro da sua cabeça. Esteja lá presente como uma testemunha. Seja imparcial ao ouvir essa voz. Não julgue nada. Não julgue ou condene o que você ouve. Porque fazer isso significaria que a mesma voz acabou de voltar pela porta dos fundos. Você logo vai perceber. Lá está a voz e aqui estou eu, ouvindo-a, observando-a. Sentir a própria presença não é um pensamento. É algo que surge de um ponto além da mente. Assim, ao ouvir um pensamento, significa que você está consciente, não só do pensamento, mas de você mesmo, como uma testemunha do pensamento. Isso acontece porque uma nova dimensão de consciência acabou de surgir. Quando você ouve o pensamento, você sente uma presença consciente, que é o seu eu interior, mais profundo, por trás do pensamento. O pensamento, então, perde o poder que exerce sobre você e se afasta rapidamente. Porque a mente não está mais recebendo energia gerada pela sua identificação com ela. Esse é o começo do fim do pensamento involuntário e compulsivo. Quando o pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental, um espaço de mente vazia. No início, esses espaços são curtos, talvez apenas alguns segundos, mas aos poucos se tornam mais longos. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior. Esse é o começo do estado natural de nos sentirmos em unidade com o ser, que normalmente é encoberto pela mente. Esse não é um estado egoísta, mas um estado de generosidade. Com a prática, a sensação de paz e serenidade vai se intensificar. Na verdade, essa intensidade não tem fim. Você vai sentir brotar lá de dentro uma sutil emanação de alegria, que é a alegria do ser. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito alertas. Estamos presentes por inteiro. Ao penetrarmos mais profundamente nessa área da mente vazia, começamos a perceber o estado de pura consciência. Nesse estado, sentimos a nossa própria presença com tal intensidade e alegria que os pensamentos, as emoções, nosso corpo, o mundo exterior, tudo se torna insignificante comparado a ele. Outro método possível, além do observar o pensador, é criar um espaço no fluxo da mente, direcionando o foco da nossa atenção totalmente para o agora, tornando-se consciente desse momento presente, aqui e agora. Agindo assim, desviamos a consciência para longe da atividade mental e criamos um espaço de mente vazia, em que ficamos extremamente alertas e conscientes. Essa é a essência da meditação. Na vida diária, é possível pôr isso em prática dando total atenção a qualquer atividade rotineira.
normalmente considerada como apenas um meio para atingir um objetivo, de modo a transformá-la em um fim em si mesma. Por exemplo, todas as vezes que você for subir ou descer escadas em casa ou no trabalho, preste muita atenção a cada passo, a cada movimento, até mesmo a sua respiração. Ou quando lavar as mãos, preste atenção a todas as sensações provocadas por essa atividade, como o som, o contato com a água, o movimento das suas mãos, o cheiro do sabonete e assim por diante. Ou então, quando entrar em seu carro, pare por alguns segundos depois de fechar a porta e observe o fluxo da sua respiração. Esteja totalmente presente. Tome consciência de um silencioso, mas poderoso sentido de presença. Todas as vezes que criamos um espaço no fluxo do pensamento, a luz da consciência se intensifica. Para medir seu sucesso nessa prática, verifique o grau de paz que há dentro de você. Assim, progressivamente, vamos perdendo a identificação com a mente e vamos nos associando como o silêncio, o agora. Seguindo nessa prática de presença e de observação aos pensamentos, um dia, você pode se surpreender sorrindo para a voz que há dentro da sua cabeça, como você sorriria para as travessuras de uma criança. Isso significa que você já não está mais levando tão a sério o que se passa pela mente, pois seu eu interior não depende mais disso. Em resumo, nosso maior obstáculo é que nos identificamos como a mente. Esse é o passo mais importante na caminhada em direção à iluminação. É aprendermos a nos dissociar de nossas mentes. E essa mudança está disponível e ao alcance de todos. Aqui e agora. E aí, pessoal, beleza? Boa noite a todos. Tá todo mundo me ouvindo? Faz um joinha aí para me ver. Tá ouvindo legal? Beleza. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Mais uma noite memorável para as nossas vidas, como tem sido todas. E hoje uma noite muito especial, noite TCC. Obviamente que tem vários outros alunos fazendo TCC que estão se formando nessa quinta-feira. Um monte, outros tantos que fizeram TCC, apresentaram para mim ou enviaram um vídeo e, obviamente, estão aprovados, né? O objetivo aqui não é criar nenhuma ojeriza, nenhuma dificuldade para o aluno, até porque a psicanálise ela não visa isso, né? Ela visa que você aprenda a teoria, absorva a teoria, por isso que a gente repete muito a teoria, porque a repetição é a mãe do aprendizado. Visamos também a análise, porque a análise você trabalha um pouco dessa questão da empatia, do altruísmo, de se pôr no lugar do outro, de entender, né, quais são os caminhos, né, que dirigem a psicanálise, e por fim a supervisão, que é você analisando e alguém te dando a direção de algum ponto certo que você não vê na clínica, e a prática traz a perfeição. Mas o TCC, que significa trabalho de conclusão de curso, ele é a cereja do bolo, né? Ele vem fechar com chave de ouro, endossar, né? Toda essa dedicação, trazer legitimidade, né? O TCC tem uma fama de ser uma coisa muito difícil e que leva muito tempo, e apesar de aqui na plataforma não ser assim, eu acho boa essa fama, porque a vida inteira a pessoa fala, né, de como foi a sua jornada, né, acadêmica, e é muito legal, né? Você leva isso para a vida toda. Eu tenho, às vezes, um pouquinho de dificuldade de perceber se as pessoas estão entendendo o valor de passar um tempo em BNC, né, com popô na cadeira. Por quê? Porque, assim, não é... A visão seria outra, não é assim.
eu fico aqui quanto tempo sentado, eu já sou velho ou velha, no bom sentido, já sou experiente, eu já tenho família, eu estou com a minha vida financeira organizada, eu tenho uma vida confortável, tenho um bom marido, meus filhos estão formados, um filho fez direito, o outro é médico, o outro está para ir para a Lua, né? Vai trabalhar com Elon Musk lá em Marte, beleza, né? Tá bom, muito legal. Só que vocês viram o vídeo inicial, a mente, ele não disse isso, mas eu estou dizendo porque é a síntese do vídeo. A mente mente. A nossa mente conta histórias para nós que são pura ficção, pura fantasia. E a gente pode escolher viver a fantasia ou viver a realidade. É a teoria de Lacan, simbólico imaginário real. Então, essa abertura aí que o Eckhart Tolle, né, que eu coloquei para vocês, que é um dos meus livros de cabeceira, O Poder do Agora, O Poder do Silêncio, eu vou colocar outras entradas como essa e vou colocar esses áudios no site. Esses áudios me ajudaram muito em momentos assim, muito difíceis, em que a minha mente mentia muito para mim. E eu quase me tornava escravo daqueles pensamentos, né? Então, essas meditações me traziam para o real, né? E me mostrava, revelava o quanto a minha mente é igual uma pessoa que está dependente de droga, né? Ela não percebe o quanto isso está destruindo a família. Quando você está escravo da sua mente, ela vai destruindo você aos poucos. Então, nós não podemos ser escravos da nossa mente. É a nossa mente que é escrava de nós. É como ser escravo do dinheiro. Nós não podemos ser escravo do dinheiro, é o dinheiro que trabalha para nós. Porque tudo aquilo que você se torna escravo, logo aquilo se torna senhor da sua vida. E tudo que é senhor da sua vida te domina. Então, se a ansiedade te domina, ela é senhor. Se a depressão te domina, ela é senhor. Né? Não sei se eu deveria falar isso, mas eu vou falar. Se o teu marido te domina, ela é o seu senhor. Se a sua esposa te domina, ela é a sua senhora, né? Se o seu filho te domina, ele é o seu senhor, né? Se a escassez te domina, ela é o seu senhor. Você fala, mas como não dominar? Mas é óbvio, né? Vitor Frankl escreve lá o seu livro Em Busca do Sentido. Vocês veem que eu cito muito as mesmas coisas e eu não vejo ninguém citando, é sinal que eu devo continuar citando, porque ninguém, de certo, leu como eu e goste tanto, né, desse tipo de coisa. Mas provavelmente isso tem encaixe com a minha realidade, a minha vida, por isso eu repito tanto. Viktor Frankl, no campo nazista, disse o seguinte: como que eu vou fazer para ser livre? Ele escreve lá no campo o livro Em Busca do Sentido, que dos 32 livros que ele escolheu, esse é o único que ele não queria publicar. E ele decidiu publicar ele anônimo. E alguém falou, não, cara, é a tua história, conta ela. Ele falou, mas é uma história de muita dor e sofrimento. Quando ele resolve contar, o livro vira um monstro, né? Nasce a logoterapia, que é a terapia que Viktor Frankl cria, e é o livro mais famoso dos 32, porque ele já era famoso como psicoterapeuta, como médico, né? Psiquiatra. Ele esteve com Freud, né? Gostava de Freud, cita Freud. E Viktor Frankl, na busca do sentido, ele vai dizer o seguinte: aprisionaram o meu corpo, mas não aprisionaram a liberdade que eu tenho de pensar. De escolher o que eu vou pensar. De escolher o que eu vou sentir. Né? Então, o Viktor Frankl vai dizer que o sentido da vida é escolher. Então, assim, a gente tem muitas batalhas para lutar. Sim ou não? Sim. A gente pode escolher quais batalhas lutar. E aí vem uma pergunta poderosa. Será que não tem batalha que o nosso paciente ou nós estamos lutando que não são batalhas nossas? Nossos pais nos ensinaram. Não entra, o problema não é seu. Briga de marido e mulher. Então, nossos pais nos ensinaram, né? Mas a gente tem a repetição, né? Que é a mãe do aprendizado da sabedoria. A gente já sabe o que tem que fazer, mas não faz, porque não escolhe. Então, quando o Viktor Frankl resume que o sentido da vida é escolha, a gente pode escolher. A gente pode escolher. Eu vi um palestrante falar esses tempos sobre pecado. Ele diz assim: o pecado está aí para todo mundo. Agora, escolher pecar é uma opção sua. O mundo da fantasia, do imaginário está aí. Hoje eu vi um casal de velhinhos e aí o tema do vídeo é que é possível ser feliz mesmo depois de velhinho, né, e tal. E eles felizes, velhinho, no show,
E aí pegaram vários trechos deles felizes, velhinhos, assistindo o show, passeando no aeroporto, e eles estavam tão felizes, né? Eles escolheram isso. Em contrapartida, eu vi uma mulher que eu sigo ela há um tempo, e ela fala muito sobre a vida, sobre conexão de vida e tal, e, e agora ela ficou famosinha. Quando eu segui ela, ela não era muito, eu só achava interessante. E ela estava dando uma entrevista num podcast, e ela falou, eu fui para a Argentina, e lá eu conheci um casal, e a gente teve uma relação super saudável a três. E ela começa a falar sobre a liberdade sexual e ter essa relação, e as pessoas hoje já estão falando isso em público, né? Dentro de um país extremamente conservador, como se isso fosse uma coisa natural, né? E aí Freud vai dizer o seguinte, que nós somos cheios de fantasias. Somos cheios de fantasias. Se a gente escolhe viver a fantasia, você pode não ter manias, menos manias, neuroses, porque a fantasia se realiza, por assim dizer, nela mesma. É um desejo do inconsciente que precisa ser realizado. Aí tem gente que pega esse desejo do inconsciente e fala assim, se eu não realizar esse desejo, eu vou ter uma possível neurose, psicose, eu vou ficar doida, porque esse desejo é muito forte dentro de mim, né? Esse desejo é muito forte dentro de mim. Aí, só que aí, gente, a gente tem um ponto central aqui. O nosso desejo, às vezes, ele não depõe a favor, ele depõe contra. E cabe a nós fazer o quê? Escolhas. Então, ali ela não está falando sobre liberdade sexual. Ela não está falando que isso ela não está falando sobre liberdade sexual. Ela está impondo, ela está criando uma certa abertura na censura do superego da pessoa que a mãe ensinou. O homem deve casar com a mulher com o homem, e ambos viver uma só carne um para o outro. Ela está falando que isso pode ser rompido. E eu não concordo. Eu não concordo, não é porque eu sou cristão, eu não concordo porque a própria psicanálise vai dizer o seguinte, o nosso mundo de fantasias ele é muito vasto, é a gente que faz a escolha. Agora, você não pode impor a escolha sua, criar uma liberdade no outro, porque às vezes no outro é só um sentimento, é um desejo que veio e vai embora, igual vontade de fazer cocô, vem e vai. Vontade de fazer xixi, vontade de viajar para Cancún, né? Ah, a pessoa, tô com... nossa, mas é fisiológico, eu tô com vontade de soltar um pum, mas tá na frente do juiz e aí? De repente aumenta até a sentença do peão, né? Se o isqueiro estiver muito forte, vai saber. Ah, não, mas eu seguro. Ah, então quando o negócio vai pesar para você, você segura. Quando não vai pesar tanto, aí eu largo. Então o Viktor Frankl está dizendo o seguinte, o poder, eu vou usar essa frase, né? O poder de ser feliz está na tua mão. Você não pode dar a chave da tua felicidade para as mãos dos outros. O poder de ser feliz está nas suas mãos. Freud vai tentar descobrir, por assim dizer, a raiz, né, de tanta angústia e sofrimento por causa dele mesmo. Ele, como médico neurologista, por causa dele mesmo. Ele tem um desencontro na fé, que talvez seja o maior vazio do ser humano. Ele tem um desencontro na fé. E aí Freud vai buscar na alma. Beleza. Achou uma coisa incrível. Né? Tudo que a gente foca cresce. Achou uma coisa incrível para resolver os problemas da alma. Muito legal. E ele mesmo, tentando desvendar o sofrimento, ele descobre que, conforme nós vamos crescendo, muita coisa vai crescendo dentro de nós. Né? Então, uma pessoa que ela é abusada, agora tem algo dentro dela, uma semente, para crescer. Só que num dado momento ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que fazer escolha. Alguns conseguem, outros não. E isso é psicanálise. Não é sobre nós julgarmos, é entender que as pessoas fazem escolhas. E aí é quando você está do lado de cá, agora eu estou falando enquanto psicoterapeuta para analistas, enquanto você está do lado de cá, você tem que perceber que a pessoa fez uma escolha. Isso não tem a ver com você. Não tem a ver com ela, com o pai dela, com a mãe dela. Então, escolher, eu costumo dizer que não é só fazer psicanálise, é ser, né? Psicanálise. O que é a psicanálise? É a análise da psique. Né? Você está analisando o processo dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos. Por que eles estão aí? Por que o ódio está aí? Por que a raiva está aí? Por que a tristeza está aí? Muitas dessas pessoas, olha que legal, na tentativa de sublimar, Freud vai chamar de sublimar. O que é sublimar?
ressignificar, né? Superar, né? Resiliar a situação, né? Mudar, fazer do patinho o cisne, né? Se levantar das cinzas, recomeçar, refazer, reconstruir, né? Ou desconstruir algumas coisas ruins. Tem gente que não precisa nem reconstruir. Só de desconstruir um monte de crença errada já é uma grande vitória. Porque é tanta coisa ruim que a pessoa pensa que não dá, né? Então, o Freud vai dizer assim, na tentativa de sublimar, nós vamos emergir nesse mundo do conhecimento. Então, é possível que eu esteja falando aqui para alguns de vocês que estão tentando sublimar uma tristeza, um desânimo, algo que a sua mente mentiu para você a vida inteira, tristezas que te aconteceram, decisões erradas, coisas que te machucaram, às vezes até te machucam ainda, né? Mentiras que você caiu, o próprio auto-engano, como você se enganou, como você fez coisas erradas. Na tentativa de sublimar isso, você vai parar onde? Na psicanálise. Legal? É o melhor caminho, né? Por quê? Porque você está fazendo alguma coisa para que aquilo que está crescendo dentro de você diminua. Você possa achar raiz, você possa trocar nesse jardim essa árvore que cresce para o mal por uma árvore que cresce para o bem, né? Tem gente que quer no jardim dela eu tenho um monte de planta, né? Tem planta que cresce muito, né? Cresce demais. Na outra casa que nós morávamos, a gente tinha 3 coqueiros, a gente tinha uma parreira de uva e a gente tinha amora. Mas sabe quem conhece aquele pé de amora? Ele é grande, ele suja demais. As maritacas vêm, vai comendo e vai deixando o chão, no outro dia parecia que era um mar de sangue, porque você pisava, ficava tudo preto aquilo. Aí, no começo, eu gostava muito. Depois, aquilo foi me dando uma raiva, porque eu acordava com aquelas maritacas, brigando, fervendo. Eu falei, meu Deus do céu. E tinha dia que eu falava, gente, não é possível. Tinha um dia que eu saí e comecei a contar, tinha 30 e poucas maritacas. Eu falei, não pode ser uma. Isso aí é uma legião, isso é o cão. Porque 6 horas da manhã, elas desse jeito, aquilo começou a me incomodar. O que eu fiz? Presta atenção na explicação. Eu comecei a cortar. Só que o que aconteceu? Eu cortava do jeito que dava, o que ela acontecia? Ela crescia de novo, de novo. Mas o que eu queria que desse fruto rápido, não dava, que era a parreira. Demorava a aparecer os cachinhos de uva. Eu cuidava daquela parreira com tanto carinho. Vê se não faz sentido. Parece que aquilo que a gente quer, a gente cultiva, demora mais. E aquilo que você não quer está crescendo. Encheção de saco, boleto, gente problemática, gente que não acredita, gente que duvida, gente que vê problema em tudo. Está crescendo. E aí, o que você vai ter que fazer? Eu falei, vou escolher. Eu vou podar o máximo que der e vou aprender a conviver com isso aqui que não dá para me tirar, beleza? E vou ficar ansioso aqui olhando para a minha parreira, não vendo a hora disso aqui dar aquelas uvinhas, né? Então, o José tinha nascido e eu pus uma cadeira de balanço embaixo da parreira. Eu lembro quando ele começando a crescer, eu pegava a uvinha dali e dava na boca dele. Eu prefiro me fixar nas coisas boas, é uma escolha, do que naquela amoreira, que para mim estava sendo ruim. Tem gente que fala, que delícia, se fosse da minha casa, eu ia fazer uma festa. Beleza, plante a amoreira no seu jardim. No meu, não. Então, quem escolhe o que vai plantar no seu jardim é quem? Sou eu. Sou eu que escolho. Por isso que tem pessoas tendo sucesso na psicanálise. Ela escolheu o caminho, talvez mais longo, de regar, de cultivar, né? de trabalhar, de acreditar. Estou pensando na Sônia aqui. Quando a Sônia vinha em uma sessão, voltava em uma sessão, eu falava, Sônia, você é uma excelente terapeuta, você tem um futuro brilhante, você já tem, né? Você já está como terapeuta, você tem uma história, né, incrível, que eu fui descobrir a história da Sônia, que ela não contou para mim, através de uma outra pessoa que é fã da história dela, que hoje é nossa aluna, que provavelmente deve estar aqui entre nós. Né? E eu falei, gente, ela falou assim, nossa, eu sou fã da Sônia, a Sônia tem uma história linda e tal, tal. Eu falei, me conta, que ela não me contou. E aí ela contou como que a Sônia chegou na terapia. Eu falei, gente, que legal. Né? Que hoje vai apresentar o TCC, junto com a Soraya, que dispensa comentário, que veio aqui e falou sobre a fibromialgia, as doenças que ela teve, e contou toda a sua história, e como ela sublimou isso, né? E como ela está feliz. E quando eu ouço ela assim, você tem que... a Sônia tem que ser, a Soraya tem que ser com tempo, porque ela tem muita vida, né? Muita coisa para contar, ela gosta de falar.
ela abraça tudo, se der para ela, ela faz. Então, assim, o meu coração, agora enquanto ser humano, ele fica muito feliz quando eu encontro pessoas, não que eu seja melhor que ninguém, mas como eu, que não desistem, sabe? Que acreditam que é possível ser melhor, que fazem escolhas boas, escolhas corretas, que não se entregam. Isso não é só sobre psicanálise, estar numa sessão. Isso é sobre a vida. Isso é sobre ser feliz. Isso é sobre não se auto-sabotar. Eu confesso para vocês que eu levei muito, ainda tenho um pouco de dificuldade, mas eu levo tempo para conseguir digerir a escolha que as pessoas fazem em continuar do mesmo jeito. Eu não bebo, mas eu já bebi. E eu gostava de beber. E eu vou no supermercado com a Camila, e eu olho, quando eu vou num lugar que tem uma adega, eu falo, nossa, um vinho mais bonito que o outro, e um mais antigo que o outro, e um deve ser melhor que o outro, mas para mim não faz diferença mais. E ela fala assim, nossa, eu lembro quando você vinha, você ficava olhando, e eu já me tremia toda, porque eu falava, nossa, ele vai pegar um vinho caro, né? Porque eu aprendi no tempo que eu morei na Itália sobre o vinho, aquela coisa. E quando você quer, você dá um jeito. O Jesus bebia, o discípulo era cachaceiro, eu vou beber também. Então, quando a pessoa quer, ela arruma um motivo. Eu não estou falando aqui contra a bebida, eu estou falando que a vida é sobre escolhas. Aí, quando eu olhei, eu falei assim, que interessante, né? Como que é a nossa mente? Eu nunca me imaginei que um dia eu não ia tomar mais vinho, porque eu tomava moderadamente. E um dia eu falei, eu não vou tomar mais vinho. Eu não vou tomar mais. Não vou tomar. É uma escolha que você faz. Aí você cria uma alavanca, um motivo. Aí quando eu estou pegando aquele monte de fardo de Gatorade, de água com gás, os fardos de coisa para o José, assim, do suquinho do José, eu falo, nossa, isso seria uma garrafa de vinho. E aí eu penso assim, poxa, foi uma escolha boa, já gerou economia. Gente, tudo que gera economia é uma escolha boa, tá? Então, veja, a vida é sobre escolhas. Eu não estou falando aqui sobre mim, ser melhor ou pior. Se você bebe, enche a cara, esse problema é seu. Se você fuma também, isso é um problema muito pessoal e seu. E não é a minha fala que vai fazer você parar. É que a vida é sobre escolhas. É sobre escolhas. O quanto a minha escolha faz o meu cônjuge mais feliz. O quanto a minha escolha faz a minha família mais feliz. Né? Um dia eu estava conversando com a Soraya, que eu já vou passar a palavra para ela, após essa pequena abertura, ela disse assim, eu escolhi, oh, professor, lutar, aprendi isso com meu pai, eu aprendi, o meu marido me apoia em tudo, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu não me entrego não, sabe? É bom ouvir quando a pessoa escolhe a melhor parte, escolher a melhor parte. Tem uma parábola aí, uma história que diz que, né, o profeta lá estava na casa da mulher, no caso de Jesus, tinha Marta e Maria, e uma foi lavar a louça e a outra ficou lá nos pés dele, aí ele faz a declaração, né, porque a outra criticava, né, falava assim, poxa, o senhor tinha que dar uma atenção para mim, né, sei lá, de alguma forma, talvez ela estava tentando se exibir com o trabalho. E ele falou assim, poxa, eu nem sempre vou estar aqui. E a tua irmã escolheu a melhor parte, que é dar atenção para o que importa. Dar atenção para o que importa. Ela conseguiu tirar uma declaração do homem mais citado na história da humanidade. Tirou uma declaração da boca dele. Ela escolheu a melhor parte. Sabe quando é que a gente tira a declaração da boca das pessoas? Quando a gente faz boas escolhas. Boas escolhas. Eu tenho um monte de gente aqui que está fazendo boas escolhas. Tudo que você faz que vai melhorar você como ser humano é uma boa escolha. Tudo que você faz que te mata, mas faz a tua esposa, o teu filho feliz, é uma boa escolha. Sujeito homem, ele renuncia a si, muitas das vezes, para ver o sorriso da sua esposa, do seu filho. Às vezes vai levar tempo, dinheiro, sacrifício, mas é um sorriso que não tem preço. Hoje o José tomou 4 vacinas, uma na perna esquerda, uma na perna direita, uma no braço, e a outra foi só gotinha. E ele gritou muito, e ele gritou, e eu não aguentei e comecei a chorar. E chorei na hora da vacina, e chorei depois, mas eu não conseguia conter, as lágrimas desciam. Camila,
segurou, eu falei, gente, a Camila que é mole, que ficou firme, dessa vez eu desabei. E aí ele ficou amuadinho à tarde, o dia todo, e aí a gente separou um tempo para estar com ele à tarde, e aí ele estava moadinho, e aí anda com ele, faz uma coisa, faz tudo, de repente ele se soltou e ele deu um sorriso. E eu falei, valeu a pena parar o que eu estava fazendo para ficar com ele. Só para ver aqueles segundos daquele sorriso. A vida é sobre isso, né? Você trabalha o mês inteiro, o seu salário às vezes vai num dia. Né? O banco está com aquele bocão aberto, esperando cair, aquela alegria. Mas você está pagando a conta, né? Às vezes, para a gente comer uma boa refeição, vai uma manhã toda, né? O irmão que fala, minha avó falava que a comida de domingo começa a ser feita no sábado. Comeu meia hora, acabou. Né? Aí tem gente que fala assim, você fica sentado lá, não tem resultado nenhum. Então, como não tem? Como não tem? A vida é sobre isso. As escolhas que a gente faz traz para nós possibilidades de um futuro brilhante, né? E eu quero parabenizar as meninas que fizeram uma boa escolha. E parabenizar vocês. Elas estão representando aí um número de pessoas que na quinta-feira a gente vai fazer uma pequena, só uma pequena, uma singela aqui, homenagem online, né? Nesse mundo do online, gente da Bahia, vocês vê aí, gente, essas meninas de Londres, lá na Inglaterra, a gente vê gente de tudo que é lado, né? Do Brasil, fora do Brasil. Então, assim, e vai ser muito legal, né? Então, eu queria aproveitar a oportunidade e franquear a palavra para a Soraya. Creio que ela vai resumir, não é tanto tempo assim. A Sônia também não vai. Eles não estão aqui para convencer ninguém, até porque já está aprovado, né? É uma explanação que também motiva vocês que estão fazendo o curso a fazer o TCC, né? Ler lá, resumir, colocar seu nomezinho, poxa, guardar, quiçá imprimir, né? Manda editorar, fazer um livro. Eu vou amanhã pôr um vídeo para vocês do Douglas, que agora está assumindo o setup nosso de administrativo da parte de suporte. A Ana, né, que está assumindo o lugar da Natasha, pedi para ela gravar um videozinho do administrativo, que ela está indo por uma outra demanda, e aí vocês que sabe, vou fazer um livro, vou pedir para alguém, tem a Letícia aí, que tá, todo mundo conhece, faz um social media incrível, né? Poucas pessoas procuraram ela. Se você soubesse o efeito disso, né, na sua vida, eu acredito que muitos não procuraram porque a ficha ainda não caiu, né? A ficha ainda não caiu. Porque se fosse o seu patrão falar, você precisa de uma motosserra nova, senão eu vou tirar o teu emprego, você comprava. Mas como é para você, você não escolhe. Então você não faz uma logo, o seu Face, seu Instagram provavelmente está horrível, não estou falando de todos, né? É só para você aí, para me dar uma cutucadinha, né? E aí seu mecanismo de defesa vai ficar com raiva de mim, mas depois vai passar, sabe? Você vai conseguir me perdoar. E aí você não posta nada, aí você vê gente, por que eu falo que não tem desculpa? Aí você vê a Natália, você vê a Soraya, você vê a Sônia e mais um monte de meninas que fizeram lá sua logo, que estão fazendo um post. Mas eu não gosto de falar. Faz um remix lá do Instagram, aprende lá, fazer a pessoa ficar do lado e você fica apontando. Os posts nossos dá para usar. Tem um drive cheio de coisa, mas a pessoa não procura. É escolha, gente. É escolha. Ó, tem uma aula todinha. Tem gente que comprou e não usa sobre, por exemplo, o nosso psicodiário. A pessoa vai passar a vida toda anotando, ela não vai comprar. Sabe por quê? Porque custa caro, né? Ela acha que custa caro. Sabe o que custa caro? A ignorância, não ter sucesso. Isso aí custa caro. A pessoa está falando isso para a gente comprar? Não, não compra não. Não compra não. Quando você não compra uma coisa, você vai comprar outras. A nossa vida precisa ter uma lista. A gente precisa saber o que é prioridade, o que é importante, o que é urgente. Tem coisa que é urgente na sua vida, mas é prioridade? Não é. Vou explicar para você. Tem gente que precisa trocar de carro, é uma coisa urgente. Sim ou não? Sim. O que é mais importante, trocar de carro ou pagar o aluguel? Pagar o aluguel, né? Então, eu pego e coloco o aluguel, que é muito mais importante que a urgência, na prioridade. É assim que funciona. Só que aí tem gente que, para poder manter o status, ele compra o que não pode, com dinheiro que não tem, para mostrar algo para quem não precisa. Então, a gente não tem que provar nada para ninguém.
Então, a nossa vida é sobre escolhas. Beleza, pessoal? Tá claro isso para vocês? Nossa vida é sobre escolhas. Não aceite ninguém imputar nada para você que não é escolha sua. É uma escolha dela. As pessoas escolhem onde vão trabalhar, no que vão se formar, com quem vão casar, onde vão colocar seu dinheiro, aonde vão colocar o seu tempo, né? Agora é interessante, na hora de escolher, escolhe sozinho. Na hora que dá o problema, aí vai na mãe, aí vai no pai, aí vai lá no padre, aí vai lá no, sei lá, aonde for, por conta das escolhas. Mas essa é a beleza. Talvez não tenha nada tão bonito quanto isso. Sempre dá tempo de mudar, né? Sempre dá tempo de mudar. Sempre dá tempo de mudar. Fazer uma coisa nova e ainda fazer mais, né? Você escreveu, vou dar um exemplo aqui. Toda aula nossa, sem falhar nenhuma. Agora você não vai me falhar porque eu estou falando de você. A Sueli faz um resumo e manda no e-mail. Ela não falha. Ela fica anotando, anotando e manda. Não é toda a aula. Seria pelo menos a metade do que ela assistiu nesse período de 6 meses. Vai dar 50, pelo menos 24. 48 daria. Pelo menos 24 a gente pede. Mande o resumo, é uma forma da sua mente fixar. A gente explica, né? Só que ela faz toda a aula. É bonito. Não é questão de ser bonito. É legal, eu acho legal. É legal. Mas quem é a maior beneficiada? Mas é lógico que é nós que somos beneficiados. Então é que a gente inverteu porque a gente foi ensinado a fazer escolhas ruins. Escolher perdoar é uma escolha boa. Escolher honrar é uma escolha boa. Ó, o que tem de gente frustrada saindo de igrejas, por quê? Porque lá tem pessoas que fazem escolhas ruins, não sabem honrar, não sabem amar, não sabem perdoar. A gente não fica lá, não fica. Você sai. Você não fica. Porque você pode fazer outras escolhas. Você tem que estar num lugar onde você se sente amado, onde você se sente honrado, onde você se sente útil. Porque senão você não vai ser feliz. Ah, Deus me fez para ser feliz, então ele fez você para ser útil antes. Porque ninguém é feliz sem ser útil. Então, se você é útil num lugar, poxa, vença aí a vontade sua de torcer alguém e fazer o quê? É assim que se vive em comunidade. É assim que se vive em família. Por que tem indivíduos que estão presos? Qual que é o motivo? Não podem viver em sociedade. Como é que se convive em sociedade? Com amor, com respeito, com reciprocidade. Esse é meu convite para você, né? Viva aí o seu melhor tempo fazendo as melhores escolhas possíveis. E hoje você fez uma boa escolha. Estar aqui é uma excelente escolha. Com certeza sua vida vai ser acrescentada e vai ser mais um dia excelente para sua vida. Beleza? Soraya, eu acho que é a primeira pessoa que vai nos dar. A Sônia, muito bem, Sônia. Eu achei que era a Soraya, desculpe. Pode ligar seu microfone aí, ver se ele liga. Se ele não ligar, a gente não está ligando, não? Eu coloquei o seu e-mail lá para não precisar alterar aqui, que é o live lá, Sônia, não sei o que, live. Eu não sei se é isso mesmo que entrou, mas de qualquer forma agora está liberado o microfone. Pode ir ligar. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Muito bem-vindo. Boa noite, Soraya. Então, hoje a gente vai falar sobre a valorização do corpo que tenho pelo desprezo do corpo que sou. E o que é isso? Freud começou bem lá atrás, quando ele apoiava a escola de Frankfurt, mas também apoiava a psicanálise. E essa postura surgiu no século XIX. E numa obra muito interessante, que é o Mal-Estar da Civilização, que ele fez, ele falou muito sobre isso, o mal-estar na civilização. E esse mal-estar na civilização foi escrito em 1929 e publicado em 1930. E ele falou sobre várias coisas. E Freud vem dizer também que com a realidade, esse superconceito egóico e real, que é do ego, do superego e do id. Porque nós temos o superego, que é o bloqueio que nos limita, na qual não vivemos. Coisas que a gente projeta na vida, mas a gente não consegue viver. Por isso a gente não se acomoda, porque eu tenho um eu que eu preciso viver, mas eu vivo um eu para a sociedade, e isso me causa um desconforto.
O id é um mentiroso, o desejo que caminha pelo processo da satisfação plena, que não existe. Quando você deseja algo que alguém tem, um carro, por exemplo. Hoje eu quero comprar um carro porque fulano tem igual. Mas você tem condições de comprar agora? Não tem. Ah, eu vou comprar daqui 5 anos. Só que daqui 5 anos você tem o dinheiro que você juntou, mas o carro já saiu de linha. Então, Freud vem falar que esse sentimento que você tem é um id mentiroso. E a gente vive muito nesse id mentiroso. E isso nos faz o quê? Adoecer, nos faz viver numa sociedade que não nos aceita e que você não é aceita e fica nessa briga interna de aceita e não aceita em qual grupo eu vou me encaixar. E tem também sobre o ego. O ego é aquilo que a gente vive. E a gente só consegue entrar numa consciência quando a gente abandona esse ego. Porque esse ego, que a gente sempre está focado nele, não tem como você ser feliz com o ego preenchido. E Freud vem falar desses sentimentos também, que quando, um exemplo que eu atendi numa das sessões, estava falando com o cliente e ele tem, vou citar o nome, preservando o cliente, e ele falou, ele tem um filho especial e ele traz muito para mim nessas cenas, nas sessões. E na sessão ele falou para mim que queria ser o Marcos Mion. E na hora veio na minha cabeça, seja fulano de tal cliente, o nome dele, que você é na sua vida. Ele, mas eu não tenho o dinheiro que ele tem. Mas você tem o dinheiro que você tem. Então, ele projetando no Marcos Mion e não vivendo, não aproveitando a vida com o filho dele. Umas 5 sessões depois, ele veio falar que ele não tem o dinheiro, mas o pouco que ele tem, ele estava curtindo com o filho estava saudável, o filho estava dando volta. Então, vive numa sociedade visibilizando viver a vida do outro que não consegue e a gente não é feliz. E quando você vive a sua vida na essência, você encontra felicidade, encontra resultado, encontra plenitude, encontra tudo que você precisa. O rico tem que estar. Onde o rico tem que encontrar? Existem grupos na sociedade. Em que grupo eu me encaixo? E por que eu quero me encaixar nesse grupo? A gente não está para encaixar em grupo. Nós estamos para viver a nossa essência, viver a nossa história, viva ela como ela é. Vive a sua vida. Freud vem dizer também que esse preço de viver em sociedade, eu vou ter felicidade. Estamos o tempo todo buscando a felicidade. Qual é a sua felicidade hoje? Você encontra uma felicidade, você busca outra felicidade. Você encontra outra felicidade, você busca outra felicidade. E a gente vive nessa busca constante, buscando ser feliz. E a gente não pode ser feliz o tempo todo. E você não pode ser feliz olhando para o outro, se projetando no outro, querendo o que o outro quer. É um mal-estar que você vive numa sociedade, projetando o tempo todo. Existe também uma fala muito importante de Freud, quando ele fala que nós temos a vontade de viver a vida do passado nossa. Que vontade que eu tenho de viver a vida da minha mãe, da minha avó. Freud chama isso de sentimento oceânico. Esse sentimento oceânico que não tem delimitação. É vasto, mas você não conhece. Então, é um sentimento que a gente busca o tempo todo. Queria voltar atrás a ser criança, queria voltar naquela época. Essa busca desse sentimento oceânico, a gente não encontra nunca, né? Ele é imenso, ele é sem limite, ele é com idas e vindas, e você nunca vai se encontrar buscando esse sentimento oceânico que Freud fala. Onde inicia a angústia? Quando eu me permito me negligenciar. O que eu faço para mim? Eu só faço pelo outro. Eu não aprendi a dizer sim, eu não aprendi a dizer não. E quando você fala não, sim para o outro, você fala não para você.
você está negligenciando você. E você não é feliz. Isso causa um mal-estar nesse corpo da civilização que a gente vive. A tese do eu. Não sou, mas sou completamente. A gente está o tempo todo projetando no outro. Quando eu vou falar de mim, eu falo muito mais do outro do que de mim. Se eu perguntar agora quem você é, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, mas você fala para agradar o outro. Mas se eu perguntar para você quem você é na sua essência, você saberia me dizer? Não, porque a gente vive o tempo todo. Quando você aponta para o outro, quando você fala do outro, você está fazendo uma projeção, um espelhamento, e você não está vivendo a sua vida, não está sendo feliz. E esse mal-estar que você faz na sociedade o tempo todo, projetando no outro, visibilizando o que o outro tem, querendo o que o outro tem, e não lembra de viver a sua essência. Ao cuidar do outro, eu me resolvo. A nossa vida é o tempo todo nós cuidando do outro. Como o outro veste, como o outro se comporta, onde o outro vai, onde o outro vem. E conseguimos, mais uma vez, sermos infelizes, não capazes de realizar esse sentimento. Quando algo acontece com o outro e eu sinto. Vocês lembram aquela história da família Nardoni? Aquilo foi um sentimento oceânico, foi um conjunto. Quando aconteceu lá, comoveu muita gente. As pessoas, foi um grupo, foi em grupo, foi um sentimento em grupo. Por quê? Muita gente se colocou no lugar da mãe, muita gente colocou no lugar da madrasta, muita gente colocou no lugar do padrasto, e isso causa esse mal-estar, esse sentimento que Freud vem falando o tempo todo. Eu me realizo, eu me projeto, e tem, entre outras também que muito citado também, é quando um bombeiro acontece um acidente na estrada. A mãe começa a gritar: salva meu filho, salva meu filho. O bombeiro vai e salva o filho. Mas por que o bombeiro foi lá e salvou o filho? Porque ele imaginou: e se fosse meu filho? E ele vai lá e salva o filho, porque ele se projetou mais uma vez na emoção de se fosse meu filho. E tem o grupo também da integridade quando a sociedade coisifica. É o exemplo também de uma história que aconteceu no Rio, de alguns garotos bateram muito num travesti, e quando foi levado para a sociedade, representado ali como um grupo de nós versus eles, quando o pai foi chamado na delegacia para falar sobre o filho, o pai disse: não, eles não fizeram por mal, eles só acharam que, que era um travesti. Mas se fosse ali uma outra pessoa, não poderia ser atacado? Foi atacado só porque coisificou, é um travesti? É pela roupa? É por quê? Então, esse sentimento vasto que Freud vinha falando o tempo todo nessa obra muito interessante, deixa a gente a questionar como a gente vive numa sociedade, qual o seu comportamento na sociedade. O que você está fazendo para fazer com que a sua vida fica mais leve, fica mais plena, e não fazendo essa projeção o tempo todo, deixando o seu eu cuidando do outro, projetando no outro. Freud vem também falar sobre um profundo assunto que ele abordou muito nesse livro, que foi o conflito edipiano. É quando a garotinha começa a ter um olhar pelo pai, e ela tem que, depois que ela passa aquela fase de olhar pelo pai, ela volta a olhar pela mãe. O menino olha pela mãe, depois tem a fase, ele volta a olhar pelo pai. Esse complexo de Édipo,
a criança fica no meio perdido. Muitas das vezes, algumas feridas, alguns traumas, ela não sabe como voltar o menino para o pai e a menina para a mãe. E o conflito, ele se desperta para esse sentimento que a gente tem, que a gente projeta na sociedade. A partir daí, Freud fala que começa a briga interna entre nós de consciência e inconsciente, o que eu quero, o que eu não quero. E aí, conceito moral, baseado no estudo da sexualidade. A sociedade, Freud vem falar que a sexualidade é uma coisa linda, é o genital. Isso é a sexualidade. Mas a sociedade, a civilização, o meio em que a gente vive, a sexualidade é espelhada no corpo bonito de uma mulher. Isso é uma das coisas que eu estudou muito profundamente nessa obra, que foi muito interessante, que hoje a gente vive isso na sociedade. E traz também um desconforto para a sociedade. E traz também um desconforto para a gente, porque muita gente olha e não é que julga, mas olha e fica a entender, eu faço isso, eu não faço isso, eu estou certa, eu estou errada. Né? Aqui vem também falar sobre a perda, quando se perde e começa a ter um conceito baseado no sentimento. Eu sou, mas eu não sou completamente. A partir de Freud e avanço de Lacan, tem uma relação com o consumo do id e do eu. Toda a nossa cultura vive estado de consciência com os outros, criando rótulos. Eu olho para a Soraya e crio um rótulo na Soraya. E a Soraya é aquilo para mim. Mas eu não sei o que passa na mente da Soraya. Eu não sei o que passa no coração da Soraya. Mas eu vivo o tempo todo colocando rótulo nela. E esse rótulo, a boca fala do coração está cheio. É uma projeção minha. E eu causo um mal-estar. Por quê? A Soraya não é aquilo que eu imagino, mas eu também não quero ser o que eu sou e projeto nela o tempo todo. Identificação de rótulo, conhecimento do passado. E vai para o falso eu fragmentado, isolado no meio do mundo. Identifica como conhecimento, sofrimento, compulsão e um mal-estar que existe. E você não identifica e não aceita, e prejudica e impede de viver na consciência. Cria o eu a partir do que nós somos. Quando você se desloca para viver do passado, do sentimento oceano, que Freud diz, a gente se perde e o seu verdadeiro eu não acontece. O que faz a gente transformar, levar para a consciência, transbordar, modificar a nossa vida, trabalhar o nosso sentir? É o fato de que, quando a gente está no falso eu, que é o pai da mentira, a gente não vive a nossa essência. E viver a nossa essência é estar em comunidade, é estar na civilização. O totem e o tabu. O totem é religião africana que tem uma estátua de madeira aparente à espécie de uma caveira, ou representava um deus, uma pessoa, ou algo de poder, ou um pastor, ou um chefe. E nisso a gente tem muito na civilização. O que é herói hoje para nós? É um bom jogador de futebol? Ou é o quê? Herói para a gente é um bombeiro, mas o bombeiro que vai ali e salva uma pessoa ali no asfalto, não. Herói é aquele que coloca a sua vida em risco. Herói é aquele que coloca à disposição a sua vida para salvar a vida do outro, sem saber que ele vai conseguir salvar a vida dele ou não, mas ele quer salvar a do outro. E a gente se espelha hoje. Qual é? O tabu. Aqui não pode ser feito isso, é pecado. A gente não sabe mais entender o que é real ou imaginário. O que a gente faz o tempo todo? Não define, não consegue defender o que é real do que imaginário. O que eu devo, o que eu não devo fazer. O que é certo ou o que é errado. O que é certo para mim eu não faço porque eu tenho que agradar um grupo da sociedade para eu pertencer no grupo da sociedade. O que é errado eu faço.
O que eu não quero para mim, eu faço. Mas o que eu quero, eu não faço para o outro e nem para mim. Freud fala nessa obra também que vivemos em uma sociedade neurótica. Normal em relação ao quê? Uma sociedade neurótica, porque é uma sociedade com esse oceano de sentimento, essa conturbação de sentimento, que a gente não consegue idealizar o que nós sentimos, não conseguimos realizar o que nós precisamos realizar. Nós fizemos várias coisas que a gente não gostaria de fazer e mesmo assim continuamos a fazer. Por quê? Para preencher uma lacuna na gente, uma lacuna na sociedade, para encaixar num determinado lugar. Freud entendia que a relação do ser humano é a principal base, tanto no prazer quanto no sofrimento. Viver uma sociedade significa a não realização de nossas pulsões mais essenciais e primitivas. Pulsões sexuais que ele se destaca nessa obra com agressividade política e social. O voto é secreto. O que a gente faz hoje? A descobrir quem votou em quem, sair para a rua, manifestar. Então, tudo que a gente vive hoje é num profundo mostrar para a sociedade. E essa felicidade a gente não encontra. Porque é uma coisa que você é para você. E até isso, e muitas outras coisas citadas aqui, interferem nesse eu, projeto no outro, ou eu vivo um eu que eu não sou. Ele diz ainda sobre o autoconhecimento, que é o que você sabe sobre si para o outro, que é o estado de humanidão. Você passa anos fazendo terapia e no final sente que está faltando algo. Por quê? Porque você faz a terapia, e você trabalha em cima do seu sentir. Quando você nasceu, lá na barriguinha da sua mãe, no intrauterino, você já começou com traumas e feridas. E ao longo de toda a sua vida, até a sua idade, você está cheio de traumas e feridas, cuidando dos traumas e feridas que você mesmo adquiriu. Porque ninguém faz traumas e feridas na gente, somos nós mesmos que fizemos isso com a gente. Por quê? Porque a gente esquece de viver a nossa essência, o nosso eu. Porque você no olho não olha para o que você realmente é e quem você quer ser. Estado de condicionamento da consciência e do inconsciente. O estado de consciência é uma mente vazia, com vastas coisas para você trabalhar, vastas coisas para você olhar para você. Esse olhar interno. E inconsciente é quando você não controla seu pensamento, o estar ansioso, crise de pânico, você não tem controle. Se você não tem controle, você está no inconsciente. Se você tem controle, é um sentimento e você tem a consciência do que você pode melhorar ou não. E fazer a transcendência é o estado onde nossa condição transcende, quando você vive o seu eu e esquece de viver para a sociedade, de completar na sociedade, de encaixar na sociedade nesses grupos. É onde ocorre o despertar, que você se desperta e vê assim, ó, tantas coisas boas estão acontecendo na minha vida, o que está acontecendo na minha vida? Nossa, de uma hora para outra, muitas coisas, porque você transcendeu. E a separação entre a consciência e o pensamento, o desapego do ego, que eu falei logo ali atrás. Sempre que a gente desapegar do ego, a gente vai ter esse contato com o nosso eu. E não vai ser preciso encaixar em grupo de sociedade, em nada. Devemos pertencer a uma sociedade, ter nosso espaço nela e ainda assim ser capaz de ter essa existência completa e individual fora dela. As pessoas deprimem por falta de hábitos saudáveis. Encarar o mal-estar da sociedade sensibiliza e aumenta a esperança. Algumas perguntinhas que eu gostaria de fazer aqui agora. Você é autor da sua própria história? Onde você está indo seguindo esses padrões da sociedade, da civilização, do meio que você vive? O homem é aquilo que pensa.
que você está pensando? Ao despertar da sociedade saudável e plena, já começou. E você já começou a despertar? Viver o seu eu, a sua essência? O ser humano tem uma grande dificuldade de falar em humanês. Você já se colocou no lugar do outro? Você já parou para pensar como o outro sente? Evite o mal, faça o bem e tenha fé. Obrigada. Passa a palavra para nossa amiga Soraya. Olá, boa noite. Está todos me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Sou grata, né, por estar aqui, porque até aqui, né, o Senhor me ajudou, e primeiramente a Deus. Também quero agradecer ao nosso professor, que com muito carinho, muita dedicação, muita paciência comigo, porque eu sou a aluna das perguntas. Eu numero para ele, numero as perguntas para ele me responder. Então, assim, tem que ter muita paciência. Então, eu sou grata ao professor, aos colegas, né, por estar sempre com as suas experiências, com o seu conhecimento, tá também, né, me enchendo, né, para poder eu transbordar. A colega Sônia já iniciou falando do tema, né, e o que Freud pensa a respeito do corpo na contemporaneidade. Então, aqui eu vou falar de outros psicanalistas que também foi muito relevante. E eu gostaria de tomar a tua atenção nesse momento. O psicanalista Ramos, ele vai dizer o mesmo que Freud, tá? Ele vai dizer que o indivíduo não pode pensar em indivíduo sem pensar na sociedade. Um depende do outro. Ramos vai falar sobre a sociedade do gozo. O que seria esse gozo? Para Lacan, o gozo é o desejo com o desprezo. E o que você não consegue ficar livre, o que você não tem nada a ver comigo, mas aquilo que te retorna à formação do seu inconsciente. Para Lacan, o gozo é considerado no seu interior das determinações sociais, deste sujeito histórico lá de trás. Ou seja, fica mais confirmado o que Ramos diz, que o indivíduo e a sociedade como uma mistura, onde não tem como se separar. O indivíduo constitui a sociedade e a sociedade constitui o indivíduo. Para Lacan, o gozo nos permite compreender a satisfação do inconsciente como um imperativo formal. Podemos dizer sobre a culpa, a vergonha, que faz o indivíduo ter um autocontrole. Assim, as proibições sociais vão se tornando proibições individuais. Podemos citar o consumo e o culto ao corpo, né? A Sônia colocou muito bem aí, dizendo, né, como que a gente escolhe, as nossas escolhas. Muitas vezes, para alinhar o corpo no padrão onde a sociedade nos impõe, consumimos além da necessidade. Então, a gente não tem aquele dinheiro, mas a gente quer comprar para poder satisfazer o meu desejo que a sociedade me impôs. Além disso, o próprio ato de comprar se torna um dever moral. O consumismo passa de satisfação para necessidade. O sistema toma conta da satisfação. Olha aí. O sistema toma conta da satisfação. Não há mais satisfação fora do sistema. A necessidade de troca de carro, de celular, de computador e até mesmo de parceiro. Há uma desarmonia existente em relação indivíduo e sociedade. O medo hoje na sociedade regida pelo consumo não é mais do castigo
como era na religião. Hoje o medo é justamente do vazio. Comprar e consumir hoje são quase sinônimos de viver. Antes tínhamos parte dos maus estares inconscientes e vividos como pertencentes à repressão. Hoje, a repressão é recalcada. Assim, experimentamos uma liberdade ilusória. Uma liberdade ilusória. Tem um fone aberto aí, um microfone aberto. Por gentileza, se puder desligar, obrigada. A essa alienação, Ramos dá o nome de dessublimação repressiva, com a imposição externa do prazer do indivíduo. O princípio da realidade se converte no princípio do prazer. Esse prazer é imposto pela sociedade, onde o culto ao corpo vai aumentando. E quem quer se realizar, o gozo cada vez mais. Então, o culto ao corpo, ele vai cada vez aumentando, aumentando, para poder ter o gozo. E Ramos vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre o indivíduo na sociedade, onde o indivíduo busca o que a sociedade impõe. Agora eu vou falar sobre Fábio Hermann, e é outro psicanalista que também aprova o que Freud fala. Fábio Hermann vai falar da psique. Então, vamos lá. Ramos, ele fala sobre o indivíduo. Já Fábio Hermann, ele vai falar da psique. Sociedade não pode pensar separadamente da psique. Em seu livro Psicanálise do Cotidiano, ele fala que a psique é usada como lugar de ação, ou seja, o indivíduo ele usa a psique para agir. A psique é produtora viva de sentidos. Ela não pode ser reduzida ao fenômeno puramente individual ou social. Hermann vai distinguir entre real e realidade. Vamos ver o que é realidade. Realidade é a apresentação aparencial do mundo compartilhado pelos homens. Preste atenção. A realidade é a representação aparencial, aparente, do mundo, compartilhados pelos homens. E real, vamos lá, é a profundidade produtora que possui o vício de esconder-se por trás de seus produtos, identidade e realidade. A forma como contamos o mundo é que vai definindo, e hoje há ainda um ponto importante que define o momento que vivemos, pois a história de hoje é contada por quem? A história de hoje é contada pela mídia. Mais do que isso, ela é criada pela mídia. Vemos hoje tantos fake news que levam a sociedade a ficar apavorada. O que a mídia conta, acreditam. Hermann vai diferenciar o real da realidade e que precisamos estar atentos, porque a realidade pode virar o nosso real. A realidade que o mundo apresenta pode virar o quê? O nosso real. Nem tudo que os homens, a mídia, conta é real. Nem tudo que os homens contam é real. Se a nossa sociedade se mostra assim, tão apegada às mentiras, podemos notar que, em última instância, aplicamos a verdade convenientes em qualquer que seja o contexto, mesmo que ali não coubesse. Cada grupo inventa a sua verdade. A Sônia falou sobre isso. E atribui a certos objetos, cores, formas, um sentido que é reconhecido e partilhado por todos, uma realidade da falsidade. Com a globalização e o desenvolvimento de tecnologias que permitem ligar o mundo todo em um segundo com uma só ideia, Hermann vai chamar de mentira mentirosa. A especulação, por exemplo, das previsões econômicas
por o ano seguinte, ele vai chamar de mentira mentirosa. As mentiras são mentiras incansavelmente. Isso é a farsa, pois já não há mais uma mentira honesta. Não há mais verdades fatuais. O que se busca cada vez mais é prestígio, ao invés de valor intrínseco. As aparências ganham espaço, até que se diz respeito a juízes de valores. Então, a irmã vai aplicar esse discurso contestando um mundo onde se projeta uma realidade e o indivíduo, com sua psique, que é a alma, decide viver como real. Então, o irmão vai aplicar esse discurso contestando que o mundo projeta, o homem, com sua psique, com a sua alma, decide viver como real. E é isso que o corpo acaba vivendo, um conflito pela valorização e o desprezar do corpo que tem. Agora, nós vamos falar do corpo, propriamente dito. E também de alguns psicanalistas que abordaram também o corpo, o assunto corpo. A princípio, a temática do corpo, na psicanálise, passa a se ocupar dentro do campo da medicina. Antigamente, era o corpo, ficava doente, então procurava o médico, a medicina. Com o adoecimento do corpo, o olhar psicanalítico, nesse momento, era só o corpo doente. Não tinha outro olhar. A psicanálise, então, ganha um importante espaço de atuação. Entende-se agora como um corpo sujeito. O corpo em Freud e sua função na escuta do analista. Fernandes, é uma psicanalista, vai descrever em seu livro enquanto o corpo biológico obedece às leis da distribuição anatômica e dos sistemas funcionais, constituindo um todo funcionamento, isto é, um organismo. O corpo psicanalístico obedece às leis do desejo inconsciente, constituindo um todo em funcionamento coerente com a história do sujeito. Então, hoje, com o ganhar da psicanálise, o corpo hoje passa a ser um corpo sujeito. A história do corpo é importante. O corpo é, antes de tudo, um destino, ao contrário do que se poderia ingenuamente pensar. Barba, um outro psicanalista, vai dizer: falar das questões do outro como fundamental no estabelecimento do destino das pulsões. Então, o outro, no destino das pulsões, é importante. O outro, para Barman, é importante. E Fernandes já vai ilustrar bem essa afirmação de Barney. Vai ilustrar sobre o começo da vida de um bebê. Ela diz que o ser humano, ao nascer, ele nasce despreparado. Necessita do outro. Não pelo amor, pois um bebê não sabe o que é o amor. Mas pela sobrevivência. O outro já faz parte da vida e das necessidades do bebê, assim que ele nasce. A princípio, o bebê é um corpo das sensações, passando por um processo que leva gradativamente ao que se pode chamar de corpo falado. Por que corpo falado? Porque é a mãe que vai dizendo as sensações do bebê. Porque o bebê, ele não nasce gerando amor, ele não nasce amando. Então, a mãe, ela vai dizendo, né, o nome das pulsões. Então, se diz corpo falado. E que conduz esse processo é justamente o outro, a mãe. O bebê chora por sentir sensações desagradáveis. A mãe corre para socorrer. Já dá um nome. Assim se faz necessário que a mãe vista libidinalmente nesse corpo. A mãe passa, então, a nomear, dar nomes às partes do corpo, assim como as sensações. Tudo que o neném, o bebê, vai tendo as sensações,
a mãe vai nomeando, vai dizendo, você está sentindo dor, você está agora com fome, essas são as sensações. E por meio da mãe e de seu investimento que o corpo de sensações passa, então a ser um corpo falado. Fernandes fala ainda a questão da representação do corpo psicanalítico. Acima, quando se fala do corpo falado, pode-se dizer que o corpo da psicanálise é atravessado pela linguagem. Então, o que diz é o que aprende. Concluímos, então, que o corpo sempre vai depender do outro. Por isso que esse conflito entre corpo e sociedade, porque o corpo sempre vai precisar do outro. E esse outro, como sociedade, faz com que o gozo sempre seja consequência da realidade. Ele se preocupa com o gozo, onde o indivíduo decide pelo psique viver o real que o mundo impõe. Então, o indivíduo decide viver o que o mundo impõe. Então, eu valorizo o corpo que tenho, mas no inconsciente eu desprezo o corpo que sou, pois sou escravo da sociedade que impõe e vive o padrão dela. Então, o corpo ele é imposto a viver o padrão da sociedade. Agradeço muito essa oportunidade e espero que tenha esclarecido o que nós aprendemos, nós fizemos no nosso TCC. Obrigada. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Parabéns. E aí, meninas, gostaram? Essas jovens são boas, né? Nossa, eu estava ouvindo elas falando aqui e de vez em quando a gente acha que a gente aprendeu alguma coisa, né? Tá ficando bom, tá ficando decor, mas aí você vê essas meninas vindo aí, muito bom. Parabéns. O TCC, gente, ele é uma forma de você autenticar o quanto a psicanálise faz sentido na vida real. A Sônia e a Soraya nos conectaram com o quanto a psicanálise faz sentido na vida real. É sobre isso que eu queria frisar, parabenizando o TCC delas. Acho que vocês viram na fala dela, no final a Sônia fazendo perguntas, nas abordagens da Soraya enquanto fala de psicanalistas, coisas que nos conectam à vida real. Então, por isso que é importante você escolher. Então, tem um período de análise agora, você pode fazer ir até outubro, novembro, sossegadamente. Lá para outubro, você escolhe aí seu tema, escolhe já uma ou duas pessoas. Se tiver dificuldade, a gente organiza grupos. Se quiser fazer sozinho, pode fazer. Tem gente que está fazendo a dissertação de mestrado e a graduação junto, beleza? E eu quero que vocês façam isso conectando na vida real a psicanálise, que é uma prova que você aprendeu. Você não precisa ser um expert, você tem que ter aprendido a base, né? O que é o id, o que é o ego, o que é o superego, o que é o simbólico, o que é o real, o que é o imaginário, o que é o inconsciente, o que é o subconsciente, o que é o consciente, o que é os mecanismos de defesa, o que é complexo de ética, o que é a castração, né? O que de fato alguns deles estão querendo dizer quando eles falam da subjetividade, né? O que a gente pode aprender sobre a questão de linkar isso na vida real, no sentido de trazer para a consciência o que pode ser questionado, o que pode ser mudado, o que eu posso fazer para dar o primeiro passo, né? Quanto eu posso transbordar para me ensinar, e é aquilo que eu digo, o quanto eu posso gerenciar o meu pensamento, né? Se eu tenho um bom pensamento, eu tenho bons sentimentos. Se eu tenho bons sentimentos, eu tenho boas emoções. Se eu tenho boas emoções, eu tenho boas atitudes. Se eu tenho boas atitudes, eu tenho bons resultados. E eu quero ler aqui um texto que está no TCC delas, de 57 páginas, que é um poema, né, do Carlos Drummond de Andrade, que se chama O Indivíduo e a Sociedade. E ele se chama o Poema da Necessidade, né? Ele está aqui na página 8, que diz assim: é preciso casar João, é preciso suportar Antônio, é preciso odiar Melquíades, é preciso substituir nós todos.
É preciso salvar o país, é preciso crer em Deus, é preciso pagar as dívidas, é preciso comprar um rádio. É preciso esquecer fulana, é preciso estudar Volapük. É preciso estar sempre bêbado, é preciso ler Baudelaire. É preciso colher as flores de que rezam velhos autores. É preciso viver com homens, é preciso não assassiná-los. É preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. Né? É um poema. É um poema. Né? Ele não define a existência, é um poema. Mas ele nos faz pensar. O que eu penso com esse poema? Eu vou falar enquanto psicanalista, sobre o superego. Né? Aquilo que realmente é preciso. Né? Aquilo que realmente é preciso. Que está lá no superego, você não pode isso, faça isso, esse você não passa o limite. Qual é o recurso que a gente dá para o nosso ego? Em contrapartida, nós temos o que a neurociência chama hoje de neurônios espelho. O próprio nome está falando do quê? Ele copia. Tem uma parte no poema aqui que diz assim, ó, é preciso estar sempre bêbado. Então, o que nós estamos copiando? E estamos caminhando para o encerramento, estamos no horário, né? Ainda tem 8 minutos. Hoje eu vi uma matéria que aconteceu em Belo Horizonte, acho que foi ontem. Uma moça saiu tá escrito lá na matéria, de um show chamado Tardezinha, do Tiaguinho, né, o cantor lá de pagode, e ela tem apenas 22 anos, e ela estava tão bêbada que o Uber deixou ela na porta do prédio. E por incrível que pareça, tinha um cara na porta do prédio, né, que estuprou ela, um cara de 47 anos. Né? Alguém vai dizer assim lá nos comentários, mereceu, porque bebeu, né? Deu sopa pro azar, deu brecha. Em contrapartida, a gente olha também do que tem na vida desse indivíduo, né? Se a gente tivesse atendendo esse cara que foi o autor do estupro, né? Não analisando nem ele, nesse caso, eu fico pensando assim, a quantidade de coisas que seriam evitadas se a gente não tivesse feito escolhas erradas, né? Outro dia eu vi uma pessoa criticando a igreja, né? E elogiando um bar. Só que assim, aonde que sai facada? Onde que sai tiro? Não sei se vocês viram a matéria que o cara entrou lá num lugar que tinha uma mesa de bilhar, atirou num monte, matou menina, matou gente. Então, assim, a gente precisa fazer escolhas corretas. Muito bem, eu quero parabenizar, viu, Sônia? Você é uma querida, né? Obrigado por ter acreditado em nós também. Eu lembro que a Sônia tinha um monte de dúvida, ela vinha, saía e falou, pô, Sônia, isso é tão importante para nós. Ela veio, e olha que legal. Hoje foi memorável sua apresentação, viu? Parabéns. E a Soraya também, né? Eu tenho muito a agradecer a vocês por me darem a chance de entrar na vida de vocês, muito mais do que vocês a mim. Parabéns, viu, Soraya? Memorável também, brilhante a apresentação sua. E gostaria de avisar a todos, estou vendo a Paulinha aqui, né? A Paulinha está compondo o fechamento só, porque ela já fez o curso, ela já atende e tal. E é convite meu também. Ela está fazendo só uma reciclagem, mas já está atendendo, vai poder atender a análise de vocês. Mas ela vai estar na colação de quinta-feira, junto com a Priscila, que já terminou o mestrado, né, Priscila? E a Priscila já é um braço meu, como vocês sabem, né? A Priscila já compõe a minha vida, né, minha família e nosso trabalho. É uma pessoa que eu confio bastante, né? É muito esforçada, muito humilde também. E isso é muito legal. Então, ela está ajudando também, organizando as análises, junto com as meninas aí, né? Com a Anne, com a Gilca, com a Natália, com a Graça, e eu esqueci alguém, acho que não, né? Com a Paulinha, com a Kátia, lá de Londres. Beleza? Ela vai estar juntamente a Soraya, a Sônia, a Jade, a Tatiane e a Marinalva, né? Vou estar colando grau. Geralmente, a colação de grau são turmas um pouco menores, é online, cada um do estado. Né? Até a
a Thaís me chamou e falou, professor, por favor, final do ano, refaz a colação de grau, uma homenagem, para quem puder vir presencial, e faça um convite para as pessoas estarem presencialmente, faça uma colação presencial. Eu falei, é meu sonho, né? Então, quem sabe, se final do ano a gente tiver um mínimo de 10 pessoas que possam vir aí para São Paulo ou Campinas, a gente faz aí, bota lá um telão enorme, né? Uma tela de LED lá com todo mundo que estiver online e mais um monte de gente ao vivo, né? Se você puder sonhar comigo, né? Tudo é possível ao que crer. Quem sabe a gente vai ter uma turma legal aqui e a gente faz um trabalho maravilhoso num hotel e o que eu puder ajudar vai ser muito bom, beleza? Então, o TCC, ele nos revela a importância do fechamento do ciclo, beleza? Você daqui para frente tem aí a plataforma, né? A análise e a supervisão. Não obstante as anotações da aula, estou sempre repetindo a mesma coisa, e também lá os resumos. Deixar mais um recadinho, convide pessoas, né? Convide pessoas, vamos aumentar a nossa turma aí, claro que muita gente vai entrar para o ano que vem, mas convide pessoas. Na quinta-feira a gente tem a colação, no sábado a gente tem o PTC, que é um curso aí não muito longo, mas é relativamente longo, você está convidado. No sábado não tem tag, e você também não é obrigado a participar, é você que participou, se quiser descansar, descanse. Porém, nós vamos fazer uma aula para dar uma ideia do que vem por aí, que é um trabalho pessoal nosso de formação, né? Não necessariamente uma graduação, mas inicialmente uma formação, que a gente chamou de PSG, né? Que é PSI, né? GE, PSI de psicoterapia, né? E GE de gestão emocional. Então, a gente vai começar um trabalho de psicoterapia de gestão emocional, que vai ser em torno de 52 sábados, que dá um ano, não é? Você é obrigado a participar só de um sábado por mês ao vivo, o restante é gravado, não tem prova, não tem TCC, não tem nada, só resumo. E no final você vai ter mais uma formação na sua carreira aí de PSG, né? Que é uma psicoterapia da gestão emocional. A gente vai falar de coisas que às vezes, em algum momento, as pessoas não abordam e a gente está livre para falar do jeito que a gente quer. Porque aí eu não sou obrigado a falar da forma de Freud nem de Lacan, né? A gente vai falar do jeito que a gente está enxergando. Então a gente vai ter lá um período vai ter uma matéria lá sobre espiritualidade, cultivo das crenças, né, a importância de ter fé. A gente vai falar sobre a velhice com um pouco mais de profundidade, né? A gente vai falar sobre temas assim tabus para muitas pessoas. E eu creio que vai ser muito legal. Se você quiser participar, provavelmente lá na frente esse curso deve custar lá 2, 3 mil reais. Mas é óbvio que quem entrar agora pode ser que não pague nada, né? A gente nem sabe como é que vai ser isso ainda. Então, quem chega cedo bebe água limpa. Se você tem esse sábado livre ou deseja ter lá acesso à plataforma, isso vai só crescer, né? Então, é um convite que eu faço para você e com certeza vai ser algo memorável, porque a família só cresce. E vai ter um lugarzinho para você. É um programa de desenvolvimento para terapeutas, né? A gente vai falar sobre a paternidade, traumas da paternidade, um monte de coisa paralelo ao curso de psicanálise que acontece. Não vai atrapalhar você em nada. Nossa, professor, eu estou cheio de coisa. Quem não está? Né? Quem não está? Mas aí você vê se você conseguiu uma horinha no seu sábado, você vai ser bem-vindo. No sábado eu estarei falando um pouquinho, mas você está livre para não vir, tá bom? Então, se você vier, é porque você quer. Muito. Então, vai ser muito bom para a sua vida. Eu quero abrir esses minutinhos aí, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, explanar alguma coisa. Poxa, gostei, professor, que TCC legal, como foi bom para a minha vida. Eu queria que você já levantasse a sua mão bem rapidinho para a gente ouvir você. O que você achou? Foi bom para você? Tá legal? Tá conectando você? Ninguém vai falar, não? Se não falar, eu vou chamar as pontas de lança. Jennifer, né? As de frente da batalha. Não posso nem falar da Sônia e da Soraya, que elas acabaram de falar. Mas a Sônia Fernandes, eu estou vendo a carinha dela aqui hoje. Que maravilha te ver, né? O pessoal ligou a câmera hoje. A Maria Clara, tá aqui, não é? Muito bem. Andréia, eu tenho chamado a Andréia bastante. A Andréia deve estar, me deixa em paz, professora, deixa eu quieto aqui, né? A Maria, muito bem, a Maria está aqui. Vamos ouvir a Paulinha, né? Falar alguma coisa para a gente.
Fala alguma coisa para nós, Paulinho. Vê se está ligado aí, os microfones é para tá. Oi, ligou? Beleza. Estava falhando aqui. Quero parabenizar, né, as meninas por todo esse conhecimento, por tudo que passou nesta noite para nós, né? Proporcionou tanta sabedoria, né? Só a experiência própria é capaz de tornar sábio o ser humano, né? Freud falava. Então, essa experiência de estar aqui, de colocar o seu rosto, de colocar a sua fala, é muito assim, traz muito conhecimento e é uma experiência única de sabedoria. Então, eu quero parabenizar vocês nessa noite. Eu gostei muito e acredito que todos nós aqui e que possamos, né, juntos continuar trazendo esse conhecimento e aprendendo uns com os outros. Obrigada, ô, Dr. Fábio, pela oportunidade. Muito obrigado, Paulinha. Seja bem-vindo, estou vendo o Jean aqui, né? Não sei se é a primeira vez ou se a gente já se viu. Seja bem-vindo, viu, Jean? Sinta-se em casa. Tem uma galera boa aqui, a gente está precisando aí fortalecer a classe masculina, né? Tá terrível. Tá pouco leão, muita leoa nessa savana aqui. Então, vamos lá. Muito bem. Priscila? Cadê a Priscila? Já vi. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Meninas, parabéns, parabéns. Foi lindo, foi incrível. Vocês tiveram uma coragem assim absurda, né? Eu fiz também a minha apresentação, fiquei muito nervosa e eu fiz meu TCC com a Anne. Era só eu, a Anne e o Dr. Fábio, mas parecia que tinha assim todo esse tanto de gente aqui. Fiquei muito nervosa, a mão suando. E vocês tiveram, né, a coragem de apresentar aqui. Parabéns, parabéns. Que quando a gente fala a palavra TCC, tem aquele peso, né, sobre a gente. Embora aqui na plataforma o Dr. Fábio sempre orienta muito, né, passa muita tranquilidade para a gente, passa assim muita, né, paz nesse sentido, sabe assim, o fantasma do TCC diminui, né, porque ele assim é maravilhoso na nossa vida. Mas o apresentar, né, gera assim aquelas borboletas no nosso estômago. Vocês estão de parabéns. Se estavam nervosos, não transpareceram nervosismo. Foi muito claro, muito coerente, como a Paulinha disse, né? Trouxe assim muito conhecimento para a gente. Como é bom essas reflexões, né, desses psicanalistas falando. E quando a gente traz esses temas no TCC, só vem acrescentar, só vem gerar mais psicanálise dentro da gente, né? Então, mais uma vez, parabéns, vocês são maravilhosos. Quinta-feira vai ter a colação, vou estar junto com vocês também, graças a Deus por isso, estou muito feliz. E é isso, gente. A gente ouve bastante e repete muito aquilo que a gente ouve, né? Então, a psicanálise é um oceano, e é um oceano que eu amo mergulhar. Por isso eu estou aqui toda terça, por isso que eu estou aqui toda quinta, menos quando eu não consigo mesmo, e vale muito a pena, né? Então, assim, a Soraya também está aqui, ó, desde sempre, né, Soraya? Ela é quietinha, ela é mais reservadinha, mas na hora que abre a boca para falar, meu Deus, dá um show de conhecimento. Soraya me surpreendeu. Eu falei, uau, que sensacional ver ela falando. Parabéns mesmo. A Sônia, né? Como o Dr. Fábio disse, vinha e sumia, parecia e sumia, parecia e sumia. Tá aí se assumindo, uma terapeuta excelente. E a gente só tem motivo de gratidão, né? Se hoje antes eu estava aqui arrumando minhas coisas, pegando meu caderno, ligando o computador, a minha mão estava gelada, parecia que era eu que ia apresentar o TCC. Eu estava nervosa por vocês, naquela ansiedade. E quinta-feira não vai ser diferente. Quinta-feira vai ser tudo muito lindo, maravilhoso. Eu super apoio a ideia de, no final do ano, a gente fazer presencial. Se precisar começar a conta 10, já conta eu. Já estou nessa conta dos 10 e vamos, porque eu acho que vai ser sensacional. Uma oportunidade da gente
gente se conhecer pessoalmente, da gente estreitar mais esses relacionamentos, essas alianças, e vai ser muito bom poder dar um abraço nas pessoas que a gente sente tanto carinho só de ver o rostinho aí, né, na tela. E a gente já tem tanto carinho, a gente já torce tanto uns pelos outros e fica tão feliz pela conquista dos nossos amigos, dos nossos colegas aqui de turma, e vai ser sensacional, vai ser maravilhoso poder ver e abraçar fisicamente as pessoas que a gente abraça com o coração, né? Então, parabéns, 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 estou felicíssima por vocês e por todos os outros que estão vindo, né? Que estão chegando. Hoje foram 2 que apresentaram, serão alguns que passarão pela colação na quinta, mas no final do ano serão muitos, e essa festa vai ser muito maior, essa alegria vai transbordar ainda mais o nosso coração. Então, parabéns para todos vocês. Para quem está encerrando, para quem está começando, e os degraus aí não param de subir, porque o Dr. Fábio é muito visionário, ele é muito sonhador, e a gente vai comprando, né, as visões dele, a gente vai comprando os sonhos dele, sonhando junto com ele, e ele vai crescendo, a gente vai crescendo atrás. E é um prazer. Muito obrigada, Dr. Fábio. Continue assim, que nós estamos aí, ó, grudado no senhor para continuar crescendo. A gente só sai daqui a hora que o senhor falar que não quer mais. Boa noite, gente. Obrigada. Muito bem, gente. Eu gostei de ouvir a Priscila. É verdade. Outro dia eu falei com a Priscila, acho que foi ontem. Ela, doutor, já acho que é a 3ª ou 4ª vez que ela faz isso. Desculpa demorar, porque a minha agenda está cheia, não estou tendo condições, graças a Deus por isso. Né? Então, é muito bom ouvir isso, viu, gente? Porque a Priscila, ela começou assim, né? Paciente, resolvendo os traumas que todos nós temos que resolver sempre, e aí hoje ela está aí com a agenda cheia. Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom, porque a maior prova de um discipulado, né, de uma liderança, são os resultados, são os frutos, né? Até Jesus disse, a árvore que não dá fruto, ó, rapa fora, corta, porque não é boa. Então, a melhor coisa são os frutos. A gente tem visto instituições, às vezes o pessoal vem estudar com a gente, fica meio com medo e tal. Tem instituição que segura a pessoa 3 anos, exige curso superior. É um tal de agora todo mundo me perguntar para fazer psicanálise precisa ter curso superior. Eu não sei de onde que isso nasceu, gente, porque assim, você vai fazer medicina, você sabe o que é medicina? Medicina, um médico que rasga a pessoa de cima a baixo, ela sai com vida. Não precisa de curso superior, você presta vestibular. Se passar, você está dentro, até federal ou pública. Mas você vai fazer direito, para depois prestar concurso para ser um delegado, para ser um juiz de direito. Não existe curso superior. Aí eu não sei de onde que tiraram que para fazer psicanálise precisa fazer curso superior. Então, assim, muita coisa sem pé nem cabeça da internet, e o pessoal que tem vindo tem tido resultado e tem valido a pena. Na quinta-feira, a Camila vai fazer a abertura aqui, vai fazer uma fala, vai falar um pouco sobre os resultados que ela teve na vida, assim, também, enquanto psicanalista, enquanto nutricionista, e eu creio que vai ajudar muita gente, especialmente quem tem dificuldade de falar em público, tá? Porque quando a Camila foi fazer o TCC dela, no final da faculdade de nutrição, no caso dela foi 5 anos, né? Ela estudou um pouco na Unimar, um pouco em São Paulo, e quando a Camila voltou, olha só, presta atenção para vocês verem, ela que vai falar. Ela tinha que fazer o TCC e todo mundo falou, você é que fala melhor. Ela falou, é nada. Vocês veem que o problema nosso é nós acreditarmos em nós, é você que vai apresentar. Como a Camila não faz tanto tempo assim, né? Estava no começo da pandemia, não estava tendo aula presencial. Então, a apresentação do TCC foi online. E aí estava a bancada toda a faculdade, só para vocês terem uma ideia, se não me engano, tinha coisa de 700 alunos. Porque era bastante gente, bastante curso, e teve um monte de apresentação. E alguns quiseram fazer na hora, outros foram... Teve gente que foi até em igreja, botou no telão, filmou, ficou uma porcaria, porque no telão, lá no fundo, deu aquela luz branca, ninguém enxergou nada. Mas aí, no caso dela, ela perguntou ao professor, posso editar? A professora falou, você pode, né? Então, eu tive essa brilhante ideia. Nós gastamos 6 horas para poder gravar 10 minutos de TCC. De tão nervosa que ela ficou. E chorava e gravava de novo, e chorava e gravava de novo, e chorava. Eu falei, você vai gravar. Você vai gravar. Se elas falaram que você pode, você pode. E ela, não saiu essa frase, essa não saiu. E tinha coisa que eu tinha que editar assim, ó, ela falava uma frase, a gente cortava, juntava com outra frase, cortava. E assim, foi uma luta. Resultado. O TCC dela foi o número 1 da universidade.
foi difícil, mas valeu a pena. Depois, é a vaga mais disputada no hospital da Unimar. Quem que entrou na vaga para fazer a gestão do hospital? De toda a nutrição, de tudo que se come dentro do hospital, a Camila. Então, tudo na vida dela rompeu depois desse TCC. Porque quando você desbloqueia uma área na sua vida, você prova para o seu inconsciente que você pode desbloquear tudo. Então, ela vai falar um pouco para a gente, vai valer a pena você que... Ela é a minha esposa, dei essa sorte, né? Isso é essa coisa que só Deus faz, né? E vai ser muito bom, vai ser muito legal, e eu espero que todos vocês possam estar conosco. A Elisa está aqui com a mão levantada. Pode falar, Elisa. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Desculpa, Elisa, Meninas, deixar você dando no BNC aí. Eu quero parabenizar vocês. Foi incrível. A Sônia tem sido uma grande inspiração para mim desde o começo. Eu nunca tive a oportunidade de dizer isso, mas estou dizendo agora. E ver, assim, foi lindo essa dupla, uma jogando a bola para a outra e as duas fazendo gol. Parabéns. Eu estou muito emocionada, é incrível. É uma sensação de estar aí, sabe? Assim, pertinho de vocês. É a sensação de que vocês estão aí, vocês estão caminhando e quem está chegando depois também pode. Então, assim, parabéns do fundo do coração, foi lindo. Muito bem, Elisa, obrigado. Gente, a Elisa perguntou para mim assim, professor, o senhor acha que eu consigo fazer a graduação e o mestrado junto, fazer o TCC, a dissertação junto? Ela vai perguntar logo para mim. Eu acredito em tudo, gente. Se o ser humano pôr na cabeça que ele faz, ele faz. Ela está fazendo e vai ser uma inspiração para todos nós também. Graça. A graça é o seguinte... Pode ligar o microfone. A graça é o seguinte, a hora que você está com a mão no gongo aqui, ó, para tocar o sininho da escola, ela fica com o dedo no botão, assim, ela fala, me segurou aqui até agora, então toma, aí agora vai me ouvir. Tô brincando, a Graça é uma querida também, que está atendendo um monte de gente aí, inclusive daqui. Pode falar, Graça. Ai, boa noite, gente. Olha só, né? Se vocês estão todos orgulhosos aí por essas meninas, imagina eu, né, Sônia? Oi, gente, deixa eu dizer uma coisa que eu acho que a maioria não sabe. Eu fui paciente da Sônia, como ela como minha terapeuta, né? E eu tenho um olho clínico para algumas coisas. Aí eu pensava assim, caramba, ela é uma excelente terapeuta e ela vai ser uma excelente psicanalista. Aí quando terminava a sessão de terapia, aí eu dizia assim, ô Sônia, vamos assistir uma aula hoje, né? Vai ter uma análise em grupo. E aí ela foi assistindo e se apaixonou e dizia, não, conversa com o doutor Fábio que vai dar certo. Então, vocês imaginam, né? Para mim, eu estou muito feliz de ver a Sônia, de hoje, né, ser uma psicanalista aí e dar os parabéns a ela, né? Ter como companheira de trabalho, né? Daqui a pouco, até na mesma equipe, né? E a Soraya, gente, olha, a Soraya, a primeira vez, ficou muito gravado o rostinhozinho dela, ela falando do pai dela e emocionada, chorando. E hoje eu estou vendo que ela está daí uns 80%, 90% superado isso, né? Agora ela está assim, hoje eu já estou aqui representando é meu pai, eu estou na mesma vibe dele, né? Então a gente que tem um olhar assim meio como um todo, né? Eu acho que eu entendo um pouco o professor Fábio, que se ele se sente pai e a Camila mãe, eu acho que eu sou tia. Aí eu fico por último, porque eu fico olhando o rostinho de cada um de vocês e pensando, eu falo ou não falo? Já disseram tudo. Mas aí eu fico olhando e não, vou falar sim também. Então é isso, dar os parabéns, né? Vocês falaram aí brilhantemente, mas o que mais me emociona é ver que vocês superaram vocês mesmas, né? O que vocês achavam que era dificuldade, superaram. E isso é o que é mais importante, né? Quando a gente se encontra, alinha o nosso emocional para ajudar outros, né? Então sejam bem-vindas, caras colegas, viu? Muito bem-vinda. É um prazer tê-las conosco. Beijos e boa noite. Muito bem, gente. Eu estou pensando o que vai ser dessa galera da TRG final do ano. Vai ter 2 dias falando, hein, Jennifer? Já pensou? Para ouvir todo mundo da TRG formando, né, nesse movimento todo. Muito bem. Quer falar alguma coisa, Jennifer? Você tem você, né? Pode falar. Liga o microfone aí. Meninas, parabéns. Foi lindo, lindo, lindo.
eu fiquei aqui, na verdade, eu vou falar para vocês, quem está aqui com o coração na boca, assim, uma coisa no estômago sou eu. Na verdade, eu vou falar, vocês me confrontaram, assim, porque eu falei, vai ser mais difícil que eu imaginei o TCC. Mas estamos aí, né? Quando for fim de ano é a minha vez também, eu espero estar pronta para poder apresentar também para vocês o meu. Eu estou aqui com várias ideias, o tema eu tenho, mas vou falar, tá difícil assim. E agora quem vai começar a ir atrás do professor Fábio e ficar perguntando e questionando, vai ter que ser eu agora. Mas ficou lindo, viu? Parabéns para vocês. Obrigada. Boa noite. É isso aí, parabéns, gente. Vai para cima, vamos fazer, vai ser um sucesso. Tem gente que não gosta de falar tanto, talvez vai fazer uma apresentação, talvez não queira falar para a turma, e a gente vai ajustar isso, vai ser muito tranquilo. E tem vocês que vão falar, né? A expectativa agora já aumenta, né? Eu já falei da Elisa aqui, agora você, e vai ser um sucesso. Gente, muito obrigado por ficarem aqui até agora, né? Deus abençoe vocês aí, tenham uma noite de sono e de descanso recuperador, reparador, que vocês possam estar aí na quinta-feira, que vai ser maravilhoso, no sábado também, a gente continua aqui como uma família, né, nesse ambiente salutar, respeitoso, né, saudável, e assim, meu objetivo é sempre que não cause nenhuma um dano, assim, né, a ponto de você sair enfadado, assim, estressado. Eu espero que você sempre saia melhor, né? Se é que a gente pode citar Deus aqui e pedir algo para Deus, tem pedido isso, né? Que a sua sede aumente, né? E assim você vai sempre crescer, transbordar e alcançar outras pessoas. Essa abertura que a gente colocou hoje, eu vou fazer, né? A gente vai alinhar outras, vamos fazer mais esse, colocar mais esse, depois a gente vai colocar separado na plataforma para você usar para meditação, cultivo do silêncio, cultivo da paz, é muito bom e funciona. Eu começo a ouvir aquilo ali, eu já me acalmo, de tanto que eu usei na minha vida, né, nas minhas caminhadas, e aí vai servir para vocês também. Faça um tchauzinho aí, ó. Um grande abraço, gente, até a quinta-feira. Obrigado a todos. Tchau.